Deixa queimar, amados. Glória a Deus. Consegue sim. Glória a Deus. Isso aqui. Aleluia. Tu és aquele que adestra as minhas mãos para a peleja, os meus dedos para a batalha. Aleluia. Davi era um lutador. Ele tinha a mesma maestria que ele tinha nas lutas, nas batalhas. Ele tinha com a harpa, na adoração. E adorar é um lugar de batalha. Nós estamos cansados de músicos, nós queremos profetas. Nós queremos homens que queimem no altar. Queremos pessoas que vejam a sarça arder e reconheçam a presença de Deus neste lugar. Que reconheçam a presença de Deus neste lugar. Você está aqui nesta noite. Você está aqui nesta noite. No templo havia ambientes. Havia fora do templo. Havia nos átrios do templo, havia no Santo dos Santos e no lugar santíssimo. Amado, eu convido você que venha ao lugar santíssimo. Aproxime-se do altar do Senhor. Eu conheço esse ambiente, eu sei quem está aqui. Faça-nos queimar, ó Pai. Nós temos uma boa, uma perfeita, uma agradável, oh Deus, vontade de estar na casa do Pai, desejo de estar neste lugar. É o melhor lugar do mundo, amado, é o melhor lugar onde você pode estar, é na presença de Deus. Eu conheço esse ambiente. Eu sinto o cheiro dele, eu sinto o cheiro do Espírito Santo, eu consigo ver o toque dele, eu consigo ouvir a voz dele neste lugar, aleluia. Nós te queremos, Deus, nós te queremos, Pai, nós te desejamos muito mais, amado, muito mais, muito mais, Senhor, muito mais, Pai. Nós queremos a Tua presença, Deus. Nós queremos ser impactados por Ti, Deus. Nós queremos transicionar, meu Deus. Transicionar, Pai, de um ambiente, Deus, do sacerdócio, Pai, para o ambiente profético, Deus. Deixa-nos, Deus, morar, ficar contigo, Deus. Não permita, Deus, não se vá, Pai, de nós. Não se afaste de nossa presença, Deus. Antes seja bem-vindo, Deus. Faz morada em nós. Faz morada em nós, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
ardendo. Deixa queimar, deixa Oh, queimar, deixa 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 que eu possa habitar todos os dias no teu lugar santo, ó Deus, no teu lugar santo, Pai, não mais nos átrios, Deus, mas no lugar santíssimo, Pai, ali onde se rasgou o véu, Pai, ali onde queima, Pai, onde queimam as brasas vivas do altar, Senhor, ali, Deus, onde o Senhor, meu Deus eterno, ordena a bênção, Senhor, onde o Senhor, Deus, se comunica com os teus filhos, Pai, onde tua presença se mistura com a nossa, Senhor. Ó Deus, que a tua vai, o nosso cheiro, Pai, se mistura com o teu cheiro, tua glória se mistura, Deus, com nossa presença naquele lugar, Deus. Nós queremos ser este lugar, nós queremos ser este lugar, não estar em um lugar, mas ser este lugar. Nós queremos ser o teu altar. Queima em nós, ó Deus, queima, 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 queima em nós, ó Deus. Amém, glória a Deus. Eu conheço esse ambiente, meu irmão. Eu conheço, apóstolo, esse ambiente, o ambiente da presença de Deus. Nós não precisamos de músicos, não. Nós não precisamos, se fosse assim, a gente colocava um CDzinho e tocava. Nós precisamos de profetas. Nós precisamos de pessoas que profeticamente se expressam através do louvor e da adoração. E nessa noite eu quero que você entenda que você é uma pessoa assim. Amém? Você seja profeta do Senhor, liderando este grupo, liderando o louvor, a adoração neste lugar, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, queridos. Cara, é muito bom estar na presença de Deus. Deu calor aqui, viu? Deu calor aqui. A beleza é que Deus, Ele nos escolheu, viu, Márcia? Ele nos escolheu, mesmo antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Diz que no seu livro, o nosso nome, né, todos os dias da nossa vida estão escritas no seu livro, mesmo antes de existir algum dos nossos dias, né? Ele conhece a mim, conhece a você. Nessa noite vamos pregar uma mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, cujo tema é movendo-se no tempo da promessa. Glória a Deus. Eu queria pedir ao irmão que colocasse Apocalipse 10, a partir do versículo 8. Amado, nós estamos num tempo
em que não dá mais para brincar de ser igreja. Jesus Cristo já veio ao mundo, você já conhece, você conhece a palavra, você conhece a presença dele, você já consegue distinguir quem é ele, já sentir o cheiro dele, como eu disse aqui, sentir o ambiente. A gente precisa entender o ambiente onde nós estamos, o que estamos fazendo aqui. Nós estamos num tempo em que não dá mais para ser crianças, não dá mais para ser meninos, nós temos que ser adultos espirituais. Não adianta mais a gente ficar só apenas com informação, e recebendo. É o momento de nós começarmos a agir, nos movermos no tempo da promessa de Deus, porque Deus tem uma promessa, tem visões, tem sonhos, tem planos, tem desejos, tem sentimentos na vida de cada um de nós. Quem de vocês, quem de nós aqui já não teve uma palavra do Senhor, já não teve uma promessa dele, algo já não veio da parte do Senhor para você, uma visão, um plano, um sonho que seja? Quem de vocês, quem de nós que não teve isso? Eu creio que todos nós tivemos. Quantos de nós já tiveram uma promessa de Deus aqui? Levante a tua mão. E quando eu falei no começo da adoração, que havia um lugar fora do templo, havia o átrio, que era aquele pátio em frente ao templo, havia um lugar santo ali já dentro, e havia um lugar santíssimo ali, onde era ofertado o incenso, onde era feitas as ofertas ali, diante da presença de Deus ali, onde somente o sacerdote podia entrar, tinha acesso. Esse lugar agora, ele está liberado, está aberto a todos. Então, meu amigo, meu amado, quanto mais a gente se aproxima, mais a presença de Deus ela aumenta, ela é gradual. Eu quero convidar você que está aí sentado aí no fundo, eu não sei quem é, não sei quais são as pessoas, mas que venha mais para frente. Vamos estar aqui mais próximo aqui ao altar, porque aqui está pegando fogo. Se você veio aqui buscar algo da parte do Senhor, é aqui neste lugar aqui, nesse ambiente aqui. Talvez agora a sarça já esteja ardendo e você está não como Moisés. Moisés estava caminhando no deserto junto às suas ovelhas, ele viu uma sarça ardendo, e ele já tinha visto muito aquilo, muitas sarças ardendo. No deserto pega fogo mesmo. Só que havia uma que não parava de queimar, não parava de arder. E ele percebeu que aquela sarça era especial, e ele teve o interesse de saber o que era aquilo. Ele disse: vou me virar para lá e ver o que é. E quando ele passou isso do coração dele, a vontade de conhecer a Deus, de se aproximar daquilo que era misterioso para ele, que era sobrenatural, Deus do meio da chama bradou: Moisés. Moisés chamou, reconheceu. Nessa noite o Senhor está aqui chamando a mim e a você: venha filho, venha filho, venha filho, venha me conhecer. Aquele que tem interesse em conhecer a Deus, aquele que tem interesse de se achegar a Ele, ele também se achega, ele também se aproxima. É relacionamento. Quanto mais nós queremos e desejamos a Deus, mais Ele se mostra, mais Ele se dá, mais Ele se expressa, mais Ele se manifesta e mais Ele se revela. Mas Ele se revela. As coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Pertencem a nós as coisas que são reveladas por Ele. Atos, Apocalipse 10, 8. Então, a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Próximo. Em seguida, me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: pega-o e come-o, e ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa,
E de fato, ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou muito amargo. Glória a Deus. Nessa passagem, eu não estou aqui para contar a história, que eu não sou um contador de história. Mas é bom a gente sempre ver o texto e a gente entrar no texto, né? Que as letras da palavra de Deus venham a saltar aos nossos olhos, que elas venham a saltar aos nossos olhos, que elas se revelem para nós. Nessa passagem, Pedro, ele ouviu 7 trovões, que eram 7 anjos, João, né? Apocalipse, vamos voltar aqui. João ouviu 7 trovões, profecias, palavras, e ele correu a escrever. E o anjo disse a ele: não, sela essas palavras, guarda, não as manifeste, guarda para você. E aí apareceu um grande anjo, com um pé na terra e um pé no mar, um anjo enorme, vestido do arco-íris. E o anjo falou para João: João, pega o livrinho, pega o rolo que está com esse anjo e come-o. Ele será para você doce na sua boca e amargo no seu estômago. Nós vemos em Ezequiel e em Isaías que também há referências de um rolo que é doce ao paladar, mas é amargo ao estômago. Nesses casos, a palavra está dizendo de evangelizar, da palavra ser introduzida para a humanidade, levada às pessoas, né? Principalmente a nação de Israel, que era um povo rude, um povo de dura serviço, um povo que não ouviria essa palavra. Mas no caso aqui de João, foi uma revelação que veio da parte de Deus para ele, e foi feito a ele, e foi dito a ele que não escrevesse, mas que esse livrinho ele comesse, e seria doce ao paladar, mas seria amargo no estômago. Quantos de nós aqui tem uma promessa do Senhor? Já tiveram uma promessa do Senhor? Já tiveram uma visão? Tem um sonho, tem um plano, tem um desejo, tem um projeto? Quantos? Levante a sua mão, deixa eu contar aqui, ver se eu consigo contar. Todos, eu creio, não tem um que fique fora disso. E é tão bom quando nós temos uma promessa, não é verdade? Quando nós temos uma visão, quando Deus nos mostra algo que Ele vai fazer através da nossa vida, conosco, através da nossa vida, que Ele vai fazer, aquilo é maravilhoso, entra em nós assim, doce como o mel. Mas irmão, aguardar o tempo da promessa é amargo, é difícil, é duro, é complicado. Porque a gente sabe que aquilo já está, aquilo Deus prometeu, Deus falou. Mas para todas as coisas existe um tempo. Existe o tempo do homem, que é o tempo Cronos, que é esse tempo que a gente conta no relógio. É o tempo que a gente organiza e que a gente decide. E existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Estou aqui nessa noite para que a gente venha aprender a aguardar o tempo Kairos, o tempo definitivo, o tempo onde as coisas se rompem, o tempo onde as coisas acontecem, um tempo de crise, não é crise assim no sentido de romper, de acontecer, o tempo de Deus. Amém? Eu quero dar um exemplo. Em Gênesis 37, do 5 ao 11, vamos ver. Preserve a visão que Deus te deu, guarde-a para você, guarde contigo, guarde no teu coração. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Próximo, por favor. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive.
pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois, José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam em diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi este que tivestes? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles, prostrar-nos, rosto em terra, diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Sabe, irmãos, às vezes nós temos um sonho, um projeto, um plano, né? E como José ele era um menino mimado, né? Ele era o mais queridinho de Israel. Israel é o mesmo Jacó, que havia mudado de nome. E José teve um sonho. Ele era o filho mais novo, e ele sonhou que eles foram catar lá os feixes, né, de trigo, de cevada, não sei o que era. E os molhos dos irmãos dele se prostravam diante dele. Era o sonho, ele contou aos irmãos, e os irmãos dele já eram muito enfurecidos com ele, já detestavam ele, porque ele era o queridinho do papai. Ele tinha roupas melhores, e José também, ele sempre que podia, ele entregava, né, seus irmãos nas suas maldades, delatava as coisas que eles faziam. E eles já tinham uma birra muito grande dele. E ele chega e conta para eles esse sonho, né? E depois conta um segundo sonho ainda. Fala: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Daí o pai dele ficou possesso também. Falou: poxa, então você quer dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos vamos nos prostrar diante de ti? Amados, aquilo que foi conversa íntima entre você e Deus, guarde para você e para Deus. Não provoque a ira de ninguém, guarde no teu coração, preserve. Por isso a palavra que me veio em Apocalipse: é amargo no estômago, porque a gente quer contar, a gente quer fazer, a gente já quer que aconteça a coisa, a gente não tem paciência para esperar no tempo propício, no tempo adequado do Senhor. A gente já quer que aquilo aconteça. O José vai contar aos irmãos assim como: olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer. E não é assim que as coisas são. As coisas precisam de ter um princípio, um meio, um fim, para que as coisas realizem. Na minha e na tua vida existem condições, existem etapas que não podem ser puladas. É de degrau em degrau. A gente tem que caminhar dentro da vontade de Deus e apenas na vontade de Deus. Há uma promessa para essa igreja, glória a Deus. Há uma promessa para mim e para a tua vida. Há uma promessa de avivamento. Há uma promessa deste lugar aqui ser cheio, lotado, de pessoas virem, nações virem. Há uma promessa aqui neste lugar. E quando nós falamos isso, quantas vezes, apóstolo, já não foi afrontado, né? Já não viraram beicinho para o Senhor? Autoridades mesmo, pastores, que isso, imagina. É doce na nossa boca,
é amargo no estômago, porque esperar e aguardar é difícil. Como é difícil. Às vezes, nós não cremos. Às vezes a gente, com o passar do tempo, a gente começa a olhar para as circunstâncias. Eu quero dizer para você que a gente não pode olhar para as circunstâncias, porque não é na nossa força. Mas quem sou eu? Mas quem sou eu? Não sei nada. Eu não sei cantar, não sei pregar, não sei louvar, não sei fazer, não fiz um curso. Quem sou eu? Quem sou eu? A gente acaba se duvidando. Já sou velho. Como Zacarias, pai de João Batista. O anjo vem a ele e fala: você vai ter um filho. Ele já era de muita idade. A esposa dele também já era de muita idade, já velhinhos. E ele zomba, ele ri do anjo. Ele ri do anjo. E o anjo então: se você está rindo, daquilo que eu estou te dizendo, você está colocando empecilho, você está colocando, Deus está falando que vai te dar um filho e você não crê. Você ri, você está querendo o que mais? Está querendo que alguém venha aqui, mais alguém, e coloque a mão na tua cabeça, mais um para profetizar? Quantas vezes você quer que Deus fale? Deus já falou para você algumas vezes, Vai ter que todas as vezes, todo culto, vir aqui e alguém falar para você e te lembrar das promessas de Deus também. Você não pode antecipar o tempo, mas você não pode desacreditar, meu irmão. Zacarias, ele ficou mudo. E é engraçado que aquele que ficou mudo gerou a voz daquele que clama no deserto, que é João Batista. Cara, eu conheço essa presença aqui. Eu sinto o cheiro, o peso da glória de Deus neste lugar. Abraão, e por isso eu digo, nós não devemos antecipar e nem tentar ajudar a Deus naquilo que Ele prometeu para mim e para você. Nós vemos essa noite aqui para aprender a nos movermos no tempo da promessa de Deus. Apenas no tempo da promessa de Deus. Abraão também recebeu uma promessa idêntica. Abraão, olha, Deus chamou Abraão, olha para o céu, olha para as estrelas, vê se você pode contá-las. Assim será a sua descendência. E Abraão guardou aquilo no coração, mas o tempo passou e ele e Sara não tinha um filho. E ele resolveu dar uma mãozinha para Deus. A esposa dele falou assim: olha aqui, tem minha serva Agar. Pega a minha serva, tenha relação com ela. Vamos aqui ter um filho da minha serva e ele será o teu descendente. E Abraão fez isso. Ele tentou antecipar aquilo que Deus já havia prometido a ele. Tentou dar uma forcinha para Deus. Eu quero dizer para você: não tente dar forcinha para Deus. Não antecipe o tempo da visão. Não antecipe o tempo da visão. Não tente dar uma força para Deus. Ele não precisa de ajuda. Fica na sua. Guarda o tempo do Senhor. Aguarde o tempo do Senhor. Não antecipe o tempo da visão. Às vezes, eu não sei com quem você tem andado, o que as pessoas têm dito para você, e nós precisamos andar com pessoas que tenham um coração abençoador, pessoas que também tenham
planos de Deus, projetos de Deus, sonhos de Deus, visões do Senhor, e que tenham vontade de realizá-las também, para que um dia, se você, como José, contar a Ele, para que Ele te incentive, ela te incentive, né? Mas não falar assim, olha, vamos dar um jeito aqui, vamos arrumar uma estratégia, mas não, vamos aqui, vamos orar e vamos aguardar no tempo de Deus. Vamos aguardar aqui no tempo, vamos tentar aqui encontrar o momento que Ele quer que aconteça. Amado, se Deus disse para você que você vai para as nações, o que você vai fazer agora, nesse momento? Vou para as nações, para onde eu vou? Eu vou para a China. Então, querido, tente aprender o idioma, tente aprender como é que eles se comportam lá, como é a cultura. Vai se preparando, irmão. Deus tem promessas na tua vida. Aquilo que você tem de propósito, de chamada, de sonho, de projeto de Deus para a tua vida, se prepara, para que quando chegar a hora você esteja pronto. Eis-me aqui, envia-me, eu estou pronto. Entende isso, irmãos? Entende isso? Não antecipe o tempo da visão. Não olhe para as circunstâncias. Deixa eu ler aqui para você em Atos, e você vai ver como que é grave isso, como que é grave essa questão de você tentar antecipar, como isso pode atrapalhar a tua bênção, como isso pode te parar durante muitos anos, quando você tenta dar uma força para Deus. Pode parar muitos anos, você vai ter que voltar lá no finalzinho da fila de novo. Pedi ao irmão que coloque para mim, por favor, Atos, capítulo 7, versículo 6. Vamos ler alguns versículos aqui de Atos, versículo 6. E Deus lhe falou desta forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. 400 anos em algumas versões fala bem especificamente. Aqui, nessa passagem em Atos, Estevão está contando a história de Israel, e está contando exatamente uma palavra que Deus deu a Abraão. Disse: olha, os teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Ele disse isso a Abraão. Seus descendentes serão peregrinos por 400 anos, mas há uma promessa que depois de 400 anos, eles serão libertados. Querido, coloque para mim no versículo 17, por favor. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, nosso povo cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Estava chegando o tempo. Versículo 23, 24 e 25, por favor. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. O 23 para mim, volta lá no 23, por favor, querido. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. 24. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. 25. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam
que Deus estava dirigindo para libertá-los, mas eles não compreenderam, eles não entenderam. Por favor, irmão, coloque para mim em Êxodo 12:40, e a gente já fala sobre esses textos que a gente leu. Êxodo 12:40. Ora, permanecia dos filhos de Israel no Egito a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Amém. Agora vamos organizar isso que a gente leu. Houve uma promessa, uma palavra para Abraão, que o tempo em que os filhos dele seriam escravos no Egito seria de 400 anos. A palavra diz que aproximando-se esses 400 anos, Deus ouviu o clamor do povo por libertação, por liberdade. Havia Moisés, que com 40 anos, ele entendeu que ele seria o libertador dos filhos de Israel, mas não era chegado o tempo ainda. Não era chegado o tempo ainda. Eles não entenderam, os israelitas não entenderam, ou seja, os israelitas não entenderam que ele seria o libertador deles naquela época. Moisés mata um egípcio, tentando antecipar um tempo de uma promessa que havia sido dada ao povo israelita. Só que isso não deu certo, ele teve que sair e fugir para o deserto. Ele ficou 40 anos peregrino no deserto junto com Jetro, criou sua família. Ele ficou 40 anos antes de se encontrar com uma sarça no deserto, falar com Deus, e Deus ordenar a ele que ele voltasse novamente para o Egito e libertasse o povo de Israel. Quero que você entenda o seguinte: a palavra diz que quando eles saíram do Egito, havia 430 anos, mas a promessa não era 400, era 400, só que 10 anos antes Moisés matou um egípcio e teve que fugir para o deserto. No que ele tomou um ato, que não era o tempo de Deus, era o tempo dele. Ele tomou um ato impensado, ele tomou um ato, matou um egípcio, ele teve que fugir para o deserto, 40 anos, 430 menos 40, 390, faltavam 10 anos para a promessa se cumprir. Ele antecipou o tempo, Cronos, e postergou o tempo Kairos. O tempo de Deus teve que se aumentar em 30 anos, para eles serem libertos apenas depois de 430 anos, porque ele fez algo errado. Ele tentou antecipar um tempo de Deus. Você está entendendo como que isso é perigoso e como que isso, ele te faz, o que eu falei aqui, ele coloca você de novo lá atrás da fila. Você tenta antecipar, aí Deus tem que pegar e tentar arrumar aquela besteira que você fez, e aquele tempo não volta mais. Então aquele momento em que Deus prometeu que iria acontecer, não vai acontecer, porque não era o tempo Kairos de Deus. Eu sou um campeão de fazer isso. Eu estou falando isso porque eu sou campeão de fazer. Eu fiz isso demais. Eu não faço mais em nome de Jesus Cristo. Eu peço a Deus que me deixe apenas caminhar no tempo dele. Eu creio que hoje eu estou no tempo de Deus. Se eu estou aqui hoje ministrando a palavra do Senhor, é o tempo do Senhor. Aprove a Ele que nesse tempo eu ministrasse a você, ao teu coração, falasse com você, tentasse te ensinar algo da parte do Senhor. 30 anos se passaram a mais da escravidão do povo no Egito, porque Moisés tomou uma atitude impensada de matar um egípcio 10 anos antes do tempo da libertação. Entende como isso é complicado? Entende? Você agora, meu querido, meu amado, minha amada, reflita no teu coração. Quantas coisas não aconteceram na tua vida ainda porque você antecipou o tempo de Deus?
Não era para sair e saiu. Não era para fazer e fez. Não era para ir buscar tal pessoa e buscou. E às vezes a gente faz muito isso. A gente coloca próteses, a gente coloca peças, partes que não são ligadas à cabeça, não são ligadas ao corpo. Ela serve, mas não está ligada. E as coisas não acontecem. A gente coloca uma peça ali que é só uma gambiarrinha. Não funciona, não deu certo, não dá certo, não dá liga. E a bênção da gente é atrasada. E os planos de Deus são atrasados. E a gente não cumpre o propósito de Deus no tempo adequado de Deus, no momento em que Ele queria. Porque nós tomamos atitudes que não eram atitudes para serem tomadas. Nós fomos para outra igreja quando não era para ter ido. Nós saímos de um trabalho quando não era para ter saído. A gente largou uma namorada que poderia ter sido sua esposa e não era para ter largado. Meu Deus. Parou de fazer um tratamento médico quando não era para fazer. Comprou algo que não era para ter comprado naquele tempo. E depois vem as consequências, não consegue pagar. Tudo, meu querido, eu tenho aprendido no tempo de Deus. Eu não me mexo mais, não me movo mais. Eu tenho feito isso agora, depois de muito apanhar, de muito tomar. Hoje eu tenho feito. Eu não dou um passo se eu falar: Deus, o Senhor quer que eu faça isso? Tinha um trabalho bacana para fazer aí, bom para fazer. Dois trabalhos. Eu fiquei pensando, eu falei: Deus, eu ia colocar outras pessoas para fazer para mim, eu não posso trabalhar. Ia colocar outra pessoa, dar o nome da minha empresa e colocar uma outra equipe para fazer um serviço, uma outra empresa. E eu fiquei pensando: Deus, eu vou ganhar um dinheiro sem fazer nada. Aí Deus falou assim: vai te dar um trabalho também, que você vai ver só que você não consegue nunca mais se levantar. Eu falei: Deus, eu não vou mexer com isso não. Fosse outros tempos eu já metia as caras, né? A gente tem que ir aprendendo. Nós precisamos nos colocar com pessoas que nos ensinem, colocar diante de Deus, orar, apresentar a Ele. No tempo de Elias, porque nós estamos agora no tempo de Elias, Jesus está às portas. O avivamento que nós estamos buscando está às portas. Nós estamos no tempo. Você vai pensar assim: mas o Brasil está numa situação no meio da crise, é o tempo adequado. É no meio da crise que as coisas acontecem. É no meio da crise que as coisas acontecem, querido. Que rompem. A partir do Éden já foi assim. Deus criou o homem, criou os animais. Aí Ele disse assim: não é bom que o homem viva só. Aí colocou o homem diante da criação e falou assim: nós não encontramos nenhuma ajudadora para você, não tem uma que serve para você se relacionar, Adão. Então sabe o que nós vamos fazer com você? Nós vamos fazer o mesmo que eu fiz comigo mesmo. Eu vou tirar de dentro de você, igual eu tirei de dentro de mim, eu tirei você. Eu vou tirar de dentro de você uma ajudadora para você, um momento de crise. É onde as coisas acontecem. E Ele tira da costela de Adão uma ajudadora, Eva. É no momento de crise, é no momento da dificuldade, é no momento onde não há solução que as coisas acontecem. Eu creio que nós estamos no momento adequado para um grande avivamento nessa nação. Nós estamos no momento adequado para o Evangelho ser proclamado a toda a terra. É no momento adequado, é neste momento mesmo de crise. Nós vemos Noé sendo levantado no momento de crise. Vemos Gideão sendo levantado no momento de crise. Nós vemos João Batista sendo levantado no momento de crise.
Os grandes profetas, os grandes avivamentos, eles acontecem mesmo no momento de crise. Eu creio que é a hora, apóstolo, é a hora das coisas acontecerem. É a hora que a gente, mesmo que a gente olhe aqui, a gente veja poucas pessoas até, um dia frio desse, é com esses poucos, né? São com poucos, não é com muito, é com pouco, mas são com poucas pessoas ardendo, entendendo o tempo e o modo que Deus trabalha, o tempo e o modo e a maneira como Deus trabalha, entendendo, aceitando e cooperando para o agir de Deus, né? Porque quantas vezes nós não temos cooperado com o agir de Deus, nós atrapalhamos os planos de Deus, quantas vezes nós fazemos isso? Precisamos ver com quem nós andamos. Eu lembrei de um negócio aqui. Os corações dos pais se converterão aos corações dos filhos, né? Eu cheguei um dia desses para a Sônia, desci, falei: Sônia, eu estou com um problema aqui, eu estou com um olho meu tinha dado uma hemorragia numa semana, e eu falei assim: hoje acabou de estourar o outro. Ela ficou assim, apavorada, né? Aí o André olhou para mim e falou assim: papai, posso orar por você? Eu falei assim: puxa vida, filho, ora por mim, cara. Aí ele colocou a mão na minha cabeça assim: pai querido. Como é que ele fala? Ele fala assim: pai querido, santo Deus, abençoe o meu pai em nome de Jesus e cura. Todas as noites ele ora por nós, né? Pai querido e santo Deus, abençoa meu pai em nome de Jesus. Ele fala: pai querido e santo Deus, abençoa minha mãe em nome de Jesus. Faz com que ela tenha um dia bom, faz com que não aconteça nenhum problema no trabalho, que ela consiga pagar todas as contas. Ele faz isso com a gente todas as noites. Uma noite dessa eu estava sentado com ele na cama, conversando. É o que a gente tem que transmitir para a geração da gente, e aquilo que a gente também aprende com eles. Com a santidade a gente aprende, então com a simplicidade, deixa vir a minhas criancinhas, né? Eu acho que isso estava conversando com ele, eu converso com ele e falo assim: filho, você pode me perguntar o que você quiser, tudo o que você quiser. E aí a gente começou a conversar, e falamos sobre espírito, sobre alma, sobre corpo, sobre pecado. Aí ele falou assim para mim: pai, os meninos falaram um palavrão, e eu queria saber o que é. Eu falei assim: tudo bem, fala para mim qual palavrão que é. Aí ele falou assim: se eu falar o palavrão para o senhor, não é pecado? Eu falei assim: não, você vai falar para mim, não é pecado, vou te explicar o que é, não vai ser pecado agora não. Se você falar para alguém para tentar ofender. Aí ele falou para mim: tal, pique, né? PQP, né? PQP, muito bom. Aí eu expliquei para ele: isso aqui é uma prostituta, a prostituta é um xingamento, na verdade está xingando a sua mãe, ele está falando que ela é uma prostituta. E que uma prostituta, que é uma prostituta? Uma prostituta que faz sexo por dinheiro. Eu expliquei para ele todas as coisas, né? Fui explicando, tentando não ser muito incisivo, mas sendo verdadeiro com ele. Aí expliquei e falei: tem um outro palavrão que é bem parecido com esse, que o significado é filho dessa aí que você falou. Pai, eu também, os meninos falam também. Aí eu expliquei, a gente ficou um tempo, aí ficamos um pouquinho em silêncio, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: pai, eu amo você, gosto muito de você, não é pelas coisas que você me dá ou pelas coisas que você me faz, mas é pelo afeto com que você me trata. Aí eu falei assim: Deus do céu, é assim, Deus. Nós devemos amar a Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Falei assim: se a gente quer encontrar algo da parte de Deus, a gente encontra
nos lugares mais simples, às vezes, irmãos, às vezes a gente quer ficar buscando na internet, ou buscando nos amigos, não sei, mas Deus é tão simples, Ele se manifesta através da vida de um menino de 9 anos de idade, querido. Eu quero te incentivar a buscar a Deus nas coisas simples, nas coisas mais simples. Que benção, achei que você não estava aqui hoje. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele tenho sim o amém, somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Cara, é tão simples. É tão simples. A gente busca, procura, tenta, né? A gente quer ajudar a Deus, quer fazer com que, quer dar uma forcinha para Ele, né? E tem hora que Ele fala: se você não fizer nada, você está me ajudando muito, né? A gente precisa entender o tempo de Deus, entender que Ele é Deus, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, né? Se abrir a porta, nessa canção ela é muito adequada. Ela fala muito do que nós estamos dizendo hoje. Se os seus planos, os teus sonhos, eles se realizarem, Ele é Deus. Se não realizarem, é porque não são planos dele, sonhos dele, são sonhos seus, sonhos dela, sonhos meus, e não os de Deus. Nós precisamos guardar aquilo que Deus coloca em nossos corações, aquilo que Ele dá para as nossas vidas, aquilo que Ele guarda em nós. Nós precisamos não temer as circunstâncias, porque momentos virão em que o peso será, as coisas serão pesadas e Satanás vai desbofetear e dizer: isso não vai acontecer, você é um incompetente, você não tem capacidade, você não pode com isso, isso não é para você. Mas isso é mentira do diabo. Momentos virão o que ele faz é mentir. Porque se Deus der algo para você, aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir no tempo dEle. Demore 5, 10, um mês, mas o plano de Deus é se cumprir na tua vida. Estou aqui para dizer para você nessa noite: não se preocupe em ajudar a Deus. Ele não precisa da tua ajuda, Ele só precisa que você creia, Ele só precisa que você aguarde, Jackson, no tempo dEle. Esperei com paciência no Senhor. Põe para mim o Salmo 40. Aguardar o tempo oportuno de Deus. Mover-se na plenitude do tempo. Olha o Salmo 40. Se tivesse aqui era bom. Salmo 40, versículo 1. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal,
do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha, e ele orientou os meus passos, sentou os meus pés sobre uma rocha. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Colocou os meus pés sobre uma rocha. Moisés foi colocado na fenda da rocha, e ele viu a glória de Deus passar. Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, pagou todas as nossas dívidas, libertou-nos do pecado, libertou-nos, pegou a chave da morte, do inferno, pregou aos cativos. Ele nos deu a libertação, nos colocou nossos pés sobre uma rocha, e a rocha é o próprio Jesus, amém? Amém? Ele é a rocha, Ele é a pedra fundamental, a rocha. Sobre esta rocha, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ele nos tira, Senhor, quando a gente espera com paciência em Deus, crendo. E paciência não é só você ficar esperando as coisas acontecerem, é você também, assim, agir com calma. Quando você tricota uma peça de tricô, quando você faz um tapete, você começa ali nos primeiros pontos, nas primeiras pecinhas, e aquilo vai com o tempo, e você não pode parar, e você continua com calma, com paciência, mas você continua trabalhando, você continua agindo, com paciência, com calma, aguardando no Senhor, esperar com paciência, aguardar com calma, ter perseverança na tribulação que produz a perseverança. Amém, queridos? Na hora que você estiver passando por um momento, o grupo de louvor, se puder vir, se estiver passando por um momento na tua vida que você necessite, você esteja na tribulação, você precisa de paciência, mas você precisa trabalhar para que os planos de Deus cumpram na tua vida, para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Você precisa continuar trabalhando e não pode parar. Não pode parar, não pare, meu irmão. Não pare. Eu estou dizendo para você, não pare, se mova. Não se isole. Não fique sozinho. Não fique sozinho, busque companhia de pessoas que possam te incentivar. Apóstolo, pessoas que coloquem você para cima, que te incentivem, que compartilhem dos seus sonhos sem querer derrubar, sem querer puxar o teu tapete, mas que acredite no sonho de Deus para a tua vida, no projeto de Deus para a tua vida. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um poço, de um lago lamacento, de um fosso lamacento, de um charco de lodo, colocou meus pés sobre uma rocha, me firmou, e eu estou firmado na presença de Deus, nessa noite. Eu quero orar com você, coloque-se de pé. Ó Deus, quantos aqui, meu Deus, não tiveram, ó Deus amado, os seus sonhos, Deus, estraçalhados, Deus, rasgados, Pai, as suas esperanças vencidas, Deus. Quantos aqui não chegaram no momento em que acharam que não havia mais saída, Pai querido, que aquilo que havia sido mostrado a eles era apenas uma ilusão, Pai, apenas um sonho sem consequências, Senhor. Nessa noite, Pai, através da Tua palavra, da ministração, Pai, da Tua palavra e a Tua presença, Deus, que é marcante aqui neste lugar, meu Pai. Ó Deus eterno, que todos nós, Pai, nós entendamos, Deus eterno, que há um tempo, Deus, adequado para todas as coisas na face da terra, Deus, há um tempo para tudo, Deus.
E o tempo, Deus, não digo o tempo da vitória, mas o tempo, Deus, é no teu tempo. O tempo que o Senhor, Pai, proclama as coisas. Que o Senhor rompa, Pai. Que o Senhor rompa com ciclos, Deus. Com ciclos de estações, Senhor, Deus, que se passaram, Pai. Que já não servem mais para nós hoje, Senhor. Já não servem mais para nós nesse tempo de hoje, Senhor Deus. Mas que as tuas visões, os teus projetos, os teus sonhos, eles se realizem, Senhor. Eu sei que muitas coisas têm que ser mudadas, Pai, porque aquilo que servia 5 anos atrás não serve mais hoje. O propósito é o mesmo, Senhor Deus eterno, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. Mas o tempo é outro, Pai. As estações são outras. Nos ensina a nos mover, Deus. No tempo da tua glória, Senhor Deus. No tempo adequado, Deus. No tempo que o Senhor escolheu, Pai. Tu és o rei, ninguém pode mudar. Só o Senhor é Deus. És o leão da tribo de Judá. Aleluia! O leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele já venceu para que eu e você sejamos vencedores. Vencedores, escuta, vencedores, vencedores. As dores que estão no nosso corpo, na nossa alma, vencedores, vencedores. Jesus venceu, assim como ele venceu, você também vencerá. Por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão. Vem aqui pra frente, vem aqui pra frente, vem queimar aqui. Vem queimar aqui no altar, aqui, encosta aqui, no altar do Senhor, onde o fogo está pegando aqui. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua Espírito Santo, esta igreja é tua, Senhor. Nossas vidas continuam sendo tuas, ó Pai. Ramachou que teia da gazu. Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele
Ele é o leão de Judá. Ele unge neste lugar. Espírito Santo, mostre-se neste local, ó Pai. Repanamacia da Brataia. Senhor, nós estamos caminhando já pelo tempo do Senhor. Nós já saímos do Cronos, ó Pai. E eu creio que nós já estamos no Kairos do Senhor, Pai. O Senhor está preparando nós em obediência, Pai. O Senhor está nos tornando uma terra fértil, Pai. O Senhor está nos permitindo sermos tocados pelo Teu Espírito, Pai. Para que nós sejamos, antes de nós fazermos de fato a Tua obra, Pai, manifestando um reino de poder, curando, libertando, limpando leprosos, expulsando demônios, nós já estamos revestidos desta autoridade, deste poder. Já fomos preparados no DNA do Senhor. Tudo isso está intrínseco dentro de nós, para o tempo que se chama o tempo do Senhor. Eu creio, Pai, que em obediência nós estamos caminhando, Pai. Estamos sendo forjados em nosso caráter. Estamos recebendo a Cristo em nós, sendo formado a cada palavra, a cada ensino, a cada experiência no particular. O Teu Filho está sendo formado em nós, Pai. E eu creio, Pai, que quando nós atingirmos o clímax do tempo do Senhor para este local, Pai, não será por força, não será por violência, mas será pelo Teu Espírito, Pai. E fluirá a Tua presença, Pai. E as pessoas serão atraídas pela Tua presença, que fluirá, não deste local, Pai, mas de dentro de cada um de nós, Pai. Eu creio, Pai, que este pequeno exército de Gideão, Pai, dia após dia estamos sendo lapidados, estamos sendo forjados pelo fogo do Teu Espírito, em obediência, em zelo, em dedicação, Pai. Pai, não afasta de nós o Teu Espírito, Pai. Continua nos forjando por dentro e por fora, Pai. E nos desperta para o tempo, Pai, do Senhor, a fim de que nós possamos fluir pelo Teu Espírito, Pai. Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Pai. Tira todo o jugo do Teu povo, Pai. Tira todo o fardo que muitas das vezes está sobre nós, Pai. E substitui pelo Teu, Pai. Porque o Teu jugo, o Teu fardo é suave, Pai. No nome de Jesus. Amigos da live, um grande beijo no teu coração. Até domingo, se Deus quiser. Espírito Santo.